obrigada por ter aceitado participar dessa conversa. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu vou ir fazendo sobre a sua trajetória acadêmica, mas a gente pode ir desviando dela e conversando caso a gente queira. E a ideia é que os alunos do curso de Arqueologia da UFP conheçam um pouquinho mais sobre você, que é uma das nossas referências bibliográficas da disciplina. Muito obrigada, viu, por ter aceitado participar dessa conversa. Bom, então eu vou começar já com a primeira pergunta. Como foi o seu envolvimento com a arqueologia ou por que você decidiu tornar-se uma arqueóloga? Oi, Fernanda. Eu que agradeço a oportunidade, acho super importante, né, os alunos terem essa oportunidade, né, de conhecer as referências bibliográficas, né? Eu também não tive na minha formação essa oportunidade. Eu lembro que o professor Eduardo Neves, né, porque eu fiz meu mestrado e meu doutorado na Universidade de São Paulo, no MAI, e eu fui aluna do Eduardo Neves, e eu lembro que ele sempre ele procurava levar os livros e levava a fotografia quando ele achava de alguns autores, né, internacionais, assim, que era para a gente conhecer. Então, sei lá, acho que a sua iniciativa é muito bacana. E eu acho sempre importante conversar com os estudantes, ainda mais agora que eu estou pensando bastante em arqueologia e educação. Eu entrei para arqueologia, foi mais ou menos assim, eu estava fazendo ciências sociais, né, minha graduação em ciências sociais, pela Universidade de São Paulo, e eu já estava há muito tempo cursando, né, ciências sociais, eu ia ser jubilada se eu não terminasse logo o meu curso. Então, eu que já vinha pesquisando cultura afro-brasileira durante a graduação, resolvi fazer várias disciplinas que tivesse essa temática, diáspora africana, em várias outras faculdades, né, da USP. Então, eu fui fazer uma disciplina, eu fiz na própria antropologia, né, na própria ciências sociais, né, então eu fiz relações raciais com o professor Kabengele Munanga, eu estudei com o professor Wagner Silva, que estudava a cultura afro-brasileira, que estuda a cultura afro-brasileira, eu estudei com o Reginaldo Prandi, né, que é um candomblessista e um professor que também se dedica ao estudo dos candomblés. Eu fiz meu trabalho de campo no terreiro do Tata Catuvangessi, o jornalista Valmir Damasceno. Eu estudei a musicalização, a música no processo, no candomblé, eu estudei o processo de reafricanização no terreiro do Tata, e eu fui fazer uma disciplina chamada Estudos de Arte Africana no Museu de Arqueologia, com a professora Marta Heloísa Leuba Salum. E foi a partir dessa disciplina, desse contato que eu tive com a arqueologia, que eu realmente defini, eu escolhi fazer minha pós-graduação em arqueologia. Porque aí, no finalzinho da minha graduação, eu fui pensar sobre significados simbólicos atribuídos às plantas nesse processo de reorganização das religiões de matriz africana. Então, eu fui pensar numa perspectiva antropológica, né? Eu ainda estava na graduação, era só uma iniciação científica muito relâmpago que eu fiz, mas já pensando numa pós-graduação futuramente. Então, foi assim que eu entrei na arqueologia. E assim, por que eu escolhi a arqueologia? E por que me pareceu que a arqueologia, naquele momento, ela me pareceu melhor para se pensar na cultura afrodiaspórica do que eu estava aprendendo na antropologia. Porque a arqueologia ela tem uma coisa muito importante e interessante, que é essa ligação com a materialidade. Então, a gente sabe que a maioria dos documentos históricos que a gente tem das populações escravizadas, né, dos nossos antepassados que foram escravizados e trazidos aqui para o Brasil, são relatos de escravistas, né? São outras pessoas falando sobre essas populações. Então, eu pensei que se a arqueologia lida com a materialidade, né? Que os artefatos produzidos, eles têm um destaque, né, na arqueologia, eu poderia conseguir mais informações estudando aqueles artefatos, aqueles materiais que eram provenientes, né, dos meus ancestrais africanos e afro-brasileiros. Paty, e você lembra de algum filme
algum livro de literatura ou qualquer outro tipo de coisa que tenha te influenciado a começar a pensar arqueologia? Olha, eu acho muito engraçado, porque eu sou bem assim do tempo do Indiana Jones, né? Tipo, eu fui assistir, acho que a primeira vez que eu entrei numa sala de cinema foi para assistir Indiana Jones no Templo da Perdição. Mas eu não fazia nenhuma conexão de Indiana Jones com arqueologia, porque eu nem imaginava o que era arqueologia, nem passava pela minha cabeça, né? Eu sempre estudei num colégio público, né? Sou da periferia, sou nascida e criada na Zona Sul de São Paulo, né? E imagina, arqueologia na sala de aula de uma escola da periferia, se hoje já é, né, uma coisa tão distante, né? Naquela época era uma coisa mais distante ainda. Então, eu não fui influenciada pelo Indiana Jones, no caso. Eu penso que a influência... Ai, desculpa, me perdi. Você fez uma pergunta e eu acabei falando do Indiana Jones porque isso me vem muito na cabeça. Quando você fala do Indiana... porque as pessoas lembram muito do Indiana Jones e lembram desse lance, né? Da arqueologia, que ele era um arqueólogo que vai atrás disso. Mas não teve nada a ver. Teve no mestrado uma literatura, teve um livro, sim, que ele é fundamental, assim, para a escolha da temática, para definição assim da temática do que eu ia começar a pesquisar na minha pós-graduação para me escrever o meu projeto e a minha hipótese, né? Porque logo no meu mestrado eu parti de uma hipótese. Eu estava lendo muito literatura africana, e aí eu li um livro do Pepe Tela, um livro chamado Geração da Utopia. Esse livro, ele narra é um romance que vai falar um pouco sobre... É ambientado, na verdade, na Guerra Civil em Angola. E o personagem principal desse livro, do Pepe Tela, a esposa dele é assassinada durante uma revolta lá. Então, ela é assassinada e ela é trucidada de uma maneira tão cruel que não sobra nem os restos mortais dele para ele poder fazer o devido enterro da esposa e tal. E ele fica revoltado com aquela situação e ele vai morar no meio do mato, ele vira um ermitão, ele vai morar no meio do mato, se esconde de tudo, e ele começa, ele planta uma árvore e para que essa árvore receba o espírito da esposa dele, né? Porque é uma cultura faz parte da cultura dos povos africanos, de alguns povos africanos, né? Da cultura tradicional, de crer que uma pessoa, devido à sua importância para a sua comunidade, etc., etc., quando ela morre, o espírito dela pode ocupar o espírito de uma árvore. Então, e no final do livro, não vou contar que árvore é essa, porque eu acho que vale muito a pena ler esse livro, Geração da Utopia, do Pepe Tela. Eu não vou falar qual é o final do livro, mas o fato dele de eu saber que existia no continente africano pessoas que estavam pensando que a árvore tem esse poder de abrigar, né, um ser e tal, que já se foi desse mundo, isso daí foi uma das coisas que, né, me incentivou mais ainda a procurar arqueologia como forma de responder algumas questões até pessoais, né, ligadas à minha ancestralidade. A maioria das pessoas, ainda mais da nossa geração, assim, vai lembrar do Indiana Jones porque passavam na sessão da tarde, mas é legal, né, porque assim, traz encantamento para a arqueologia, mas tem muita coisa ali que a gente não concorda exatamente Exato. Com quem a gente com o que a gente faz. Então é muito legal. E acontece uma coisa muito assim louca assim no Indiana Jones, porque eu não sabia o que era arqueologia, mas para mim, depois que eu fiquei sabendo, né, mais ou menos, antes mesmo de eu entrar na universidade, o que era arqueologia, e eu falei, gente, mas olha só, aquilo não tem nada a ver com arqueologia, né? É um caçador de tesouros, é um cara que fica com aquelas aventuras, não existe nada disso, é tão surreal que não faz sentido nunca ter me inspirado assim. Que bom que você deu outra referência, então, para pesquisar e não disse o final, né? Para ficar a curiosidade da gente ler e saber o que acontece. Paty, qual que foi o primeiro trabalho de campo que você fez e o que você lembra dessa experiência? Tá.
Quando eu defini que eu queria fazer, então, pós-graduação em arqueologia, eu fui procurar oportunidades de trabalhar com arqueologia, de estar perto. E aí um amigo meu me falou, olha, você não estava querendo trabalhar com quilombos e arqueologia? Existe em Guarulhos lavras de ouro arqueológicas e vai ter uma audiência pública lá. Por que você não vai lá? É interessante e tal. Aí eu fui nessa Universidade de Guarulhos, né, aqui em São Paulo, e lá eu conheci dois arqueólogos, o Wagner Carvalheiro e a Lúcia Giuliani. E quando eles se apresentaram lá como arqueólogos, né, aí eu falei, eu vou falar com esses dois arqueólogos aí. Eu lembro que foi criado um grupo de trabalho, aí eu já me prontifiquei a entrar nesse grupo, né, e depois fui conhecer os dois. Aí, numa primeira reunião que eu fiz com a Lúcia e o Wagner, lá no museu, a Lúcia me chamou para fazer um estágio em arqueologia. E um projeto de arqueologia de contrato, né? No norte de Minas. E eu falei, ai, nossa, mas eu não, né, nunca trabalhei com nada em arqueologia e tudo. Ela falou, não, lá você vai ter muita gente experiente e tudo, você vai ver que muito da arqueologia a gente aprende em campo. E nisso eu já estava fazendo disciplinas optativas, participando como ouvinte de algumas aulas no museu para aprender o que era arqueologia e tal. E aí eu fui para o norte de Minas, então fiquei um mês lá fazendo esse trabalho junto com uma equipe que tinha vários arqueólogos e tal. Esse foi meu primeiro trabalho, foi no norte de Minas. E ele foi um trabalho muito interessante, porque também, além de... eu tive muita instrução, né, dos meus colegas mais velhos, né? E aí um dia eu pude começar a fazer uma escavação numa quadrícula, tinha uma quadrícula que era na beira de um rio, assim, e na verdade, né, o leito do rio já estava lá embaixo, tinha virado só um veiozinho de água, mas no passado, né, era um rio, devia ser um rio com muitos peixes, etc. e tal, porque a gente sabe que o arqueólogo, quando vai para campo, né, a primeira coisa que ele observa é a paisagem, né, para ver se está procurando um sítio arqueológico, locais que possivelmente possa haver um sítio arqueológico, são locais como esse, né? Numa beira de um rio, se foi ali pescar, etc. e tal. Então, abriu-se ali uma área de trabalho ali e foi feito, então, uma quadrícula. Eu comecei a trabalhar numa quadrícula lá, e foi nessa minha primeira escavação, eu localizei um artefato, que era um raspadorzinho de quartzo hialino, né? E aí, então, eu fiquei, nossa, aí todo mundo falou, nossa, você nunca, é a primeira vez que você vai, você já acha um artefato, né? Porque é pouquíssima coisa, assim, né? E era um artefato, né? Então, foi bastante... Até hoje eu lembro, isso daí foi em 2005, até hoje eu lembro dessa experiência, que foi em arqueologia de contrato, né? Querendo ou não, uma arqueologia que abre as portas para muita gente, né, para conhecer arqueologia, que traz muito conhecimento, né? A gente tem aí muitos acervos, né, compostos aí de materiais que foram frutos de licenciamento ambiental. Então, é inesquecível meu primeiro campo. Quando a gente começa a tirar as coisas da terra, né? Tem uma emoção ali que não é as aventuras do Indiana Jones, mas é de outro tipo, né? Você achar um artefato, entender que aquilo é um artefato. É isso que faz parte dos nossos encantamentos, né? Pela arqueologia. Exato. Ô, Paty, e desde então a sua experiência na arqueologia tem acontecido mais em campo, em laboratório, em outros tipos de espaço, em todos? Como que você vê? Nos últimos anos, eu acho que sempre eu fiz mais campo, né? Até mesmo porque eu me formei, terminei o doutorado em 2018, aí eu logo na sequência abri uma vaga para professora substituta na Universidade Federal de Pelotas. Eu prestei esse concurso, eu passei e fui a primeira professora negra do departamento lá de arqueologia da UFPEL, entrei por cotas, né? E aí lá foi a minha primeira experiência, assim, segunda experiência, na verdade, em sala de aula. Eu já tinha dado aula na Unisa, na Universidade de Santo Amaro, aqui.
num curso de etnoarqueologia, numa disciplina de etnoarqueologia. Mas eram poucas disciplinas, eram seminários, eram poucas aulas, eram seminários, né? E eu fiquei lá o semestre inteiro, eu só não fiquei o ano inteiro porque veio a pandemia. Então, desde que eu terminei o doutorado, eu tenho experimentado outras experiências que não só o campo, né, e o laboratório em arqueologia, né? Eu estou bastante afastada, assim, nos últimos anos, da arqueologia de contrato. Então, eu participo de alguns projetos acadêmicos, né, de professores, colegas, né, que estão em universidades. Durante a pandemia, eu trabalhei numa comunidade remanescente para uma comunidade remanescente de quilombos, né, no Espírito Santo, que eles foram atingidos pela barragem do Fundão, sabe? O rompimento da barragem de Mariana, vai fazer 8 anos agora, né? E essa população ainda não foi totalmente... não foi ainda totalmente, como eu digo, atendida, né, ai, meu Deus, essa população ainda está aí, ao Deus dará, porque ainda a Samarco, as empresas que são as empresas que... Samarco, BHP e a Vale, né, que essas empresas, elas se reuniram e criaram a Fundação Renova. A Fundação Renova, ela é responsável pelas reparações, né? Então, pagamento de indenização, construção de tratamento de água e uma série de ações que eles que eles teriam que estar promovendo para esse desastre, que foi o maior desastre ambiental do Brasil, que dirá do mundo, né? E até hoje eles não cumpriram com o que eles têm que fazer, né? Super complicado. E aí eu trabalhei durante um ano para essa comunidade, numa assessoria técnica, né? Então foi uma outra experiência já fora da sala de aula também, já trabalhando direto com uma comunidade, né? Se não fosse a assessoria técnica, não tivesse se ela fosse mais autônoma, né? Que na verdade a gente sabe que essas assessorias técnicas elas devem explicação para a Fundação Renova, né? Então, e além dessas experiências em sala de aula, eu também trabalhei numa assessoria técnica no Espírito Santo, uma assessoria técnica de uma comunidade remanescente de quilombos, que foi atingida pelos rejeitos do rompimento da barragem do Fundão, lá de Mariana. Eles ficam localizados ali na foz, né, do Rio Doce, porque vocês sabem que todo o rejeito desagou no Oceano Atlântico, né? Então, eu trabalhei durante um ano nessa comunidade, que até hoje, passado 8 anos, né, desse desastre, né, o maior desastre ambiental que atingiu aqui várias populações, né, por onde o rejeito foi passando, por 2 estados, Minas Gerais e Espírito Santo, né, e até hoje a BHP, a Samarco e a Vale, que instituíram a Fundação Renova, ainda não deram conta de todas as indenizações, né, e de todas as ações que eles têm que fazer, né, para reparar um mínimo, né, do estrago que foi deixado por esse rastro de lama. Então, imagino que, além de eles estarem sendo negligentes, né, Paty, ainda os estragos vão ser irreparáveis em muitas coisas, né, porque os danos vão ir se propagando aí por anos, eu imagino, danos ambientais, dano para as populações. Mas ainda até hoje, força política, né, de fazer exato, o mínimo. Exato, você sabe o que acontece? Até hoje a pesca, essa comunidade remanescente de quilombos, né, do Degredo, quilombo do Degredo, eles são pescadores. Então, e até hoje a pesca está proibida lá. Então, sabe, está totalmente desestruturada, a vida comunitária totalmente desestruturada, né? E isso não tem conserto. Como é que você conserta uma coisa dessas, né? E não se sabe o que fazer com esses metais pesados que estão ali no oceano, né? Você vê que quando bate o tal do vento sul, né? Que muda a maré, vem o vento sul, a água do mar fica marronzinha, que é ainda esse rejeito que está lá sedimentado lá. Então, não se sabe. E o poder público está tudo muito parado. Olha, é triste ver a condição. Mas é isso, né? Para voltar um pouco assim para a questão do trabalho em arqueologia,
né? Eu acho que depende da especialização, o que você estuda, né? A área que você estuda, outras portas se abrem, né? A minha vida toda eu estudei cultura afro-brasileira, né? E quilombos, trabalhei com quilombo desde que eu comecei a estudar com arqueologia, né? Então eu estou sempre procurando essa área. Eu estou educação, quilombo, eu gosto de trabalhar com isso. Hoje eu estou tentando escolher meus trabalhos nesse sentido. Manter uma linha, né? Isso. E você percebe muita diferença na arqueologia quando você começou nos seus primeiros trabalhos e na arqueologia que é feita atualmente? Você fala na minha arqueologia? Nas duas ou coisas. Na arqueologia de um modo geral? Eu acho que as duas coisas é legal, porque você tem aí também uma mudança, né, de perspectiva na arqueologia que você faz atualmente, pensando que você começou com um contrato e agora você já está com outros interesses, pelo menos eu estou entendendo assim, mas também você pode me corrigir. E também na arqueologia de geral, assim, se você acha que a arqueologia brasileira está conseguindo se refazer, se renovar, que diferenças que você observa, se é que você vê diferenças? Diferença tem sim, né? Vou falar mais pela minha própria experiência. Porque quando eu comecei a fazer arqueologia no MAI, naquele ano, era só eu que estava estudando aquela temática, né? Eu trabalhava com quilombo, era aluna negra ali que trabalhava com quilombo, e realmente foi muito solitário. Foi uma pós-graduação, principalmente no mestrado, mas também em boa parte do doutorado. É que no doutorado eu fiz um projeto de arqueologia colaborativa, e aí eu fui passar um tempo na comunidade. Eu fiz muito mais campos e cheguei a morar lá na comunidade. Então, foi um trabalho mais colaborativo, foi uma outra coisa, eu fiquei bem mais fora da academia. Eu terminei as disciplinas e dei linha, sabe assim? Solidão, era uma solidão tremenda, a coisa de não ter pares para conversar, desde outras pessoas negras, né? Ali no cotidiano, assim eu enfrentei isso durante anos assim na universidade, né? Eu sempre faço questão de contar. Quando eu entrei na USP em 1995 para fazer ciências sociais, numa turma onde tinha assim 100 alunos, né, para uma aula inaugural, era eu e mais 2, 3 pessoas negras, sabe? Então, isso mudou muito, né? As ações afirmativas estão trazendo muito mais alunos, né? Alunos negros para dentro da universidade. Já muda completamente, né? Porque esses alunos exigem uma nova demanda, uma nova leitura. Esses alunos eles se organizam, né? Eles exigem, né? Ainda que o número de professores e professoras negros ainda seja baixo, mas o número de alunos não, esse número ele só aumenta. Então, no começo eu tinha isso, eu tinha muita, além de não ter essa representatividade, né, em sala de aula, nem por alunos e professores, pares para conversar. Eu aprendi a arqueologia da diáspora africana, foi com o professor Cláudio Simanski, Luiz Cláudio Simanski, que era a referência, que é uma referência, né, de arqueologia da diáspora africana no Brasil. Eu fui bolsista da Fundação Ford no meu mestrado, e quando eu fui na Zanettini, né, procurar o Paulo Zanettini para estudar, que eu queria trabalhar com quilombo, aí falei, Lúcia, quem que eu descobri aqui que tem o Paulo Zanettini, trabalha com os quilombos lá no Vale do Ribeira, e não era Vale do Ribeira, era Vale do Guaporé, lá no Mato Grosso, uma confusão e tal. Mas eu fui falar com o Zanettini, que abriu as portas da arqueologia, os arquivos do trabalho que ele tinha desenvolvido em Vila Bela da Santíssima Trindade, lá no Mato Grosso, né, nos quilombos lá de Vila Bela, onde eu trabalhei, e aí eu conheci o Cláudio também, e o Cláudio ele foi super, assim, muito, assim, me conduziu muito. Ele foi meu orientador pré-acadêmico, porque como eu fui bolsista da Fundação Ford, que era um programa bolsa, que era um programa de inclusão, de ação afirmativa, que durou 10 anos aqui no Brasil, eu fiz parte desse programa no mestrado, então tinha um orientador pré-acadêmico, para ajudar você a escrever o seu projeto de pesquisa. E o Cláudio Simanski, ele foi meu orientador pré-acadêmico. E então, toda essa teoria sobre diáspora africana, eu aprendi junto com ele.
Ótimo, foi divino, maravilhoso, aprendi muito. Só que hoje em dia, com as mudanças, com as ações afirmativas, com essa mudança da cor da pele dos estudantes, e também de estudantes e professores que estão começando a entrar, né, para dar aula, e essa questão da arqueologia, de uma arqueologia pensada e feita por pessoas negras, né? Uma arqueologia afrocentrada, uma arqueologia onde se pensa, se preocupa a partir... não é mais o Ocidente, não é mais a base bibliográfica que a gente está procurando. A gente está procurando outras bases bibliográficas, né? Outros diálogos. Então, assim, hoje em dia eu faço e penso numa outra arqueologia, né? Não que aquelas coisas que eu escrevi, tudo aquilo é válido ainda para mim, né? Foi a partir dessa arqueologia que eu desenvolvi as minhas pesquisas de mestrado, e já no doutorado já experimentei coisas mais alternativas, como a arqueologia colaborativa, ações colaborativas, né? Pensar os campos arqueológicos como um espaço colaborativo, onde toda a comunidade interessada participa, né? E também um espaço também de formação de pessoas e alunos negros, né? Então, eu tentei trazer isso para o campo, eu fiz ações colaborativas, juntei grana, apesar de ter bolsa, era bolsa CAPES, e essa bolsa nossa aqui nunca tem um reajuste, né? Mas eu cheguei a fazer acarajé, a gente chegou a fazer durante algumas semanas de arqueologia, aqui em São Paulo, em Goiás, e depois eu continuei ainda fazendo outros eventos de acarajé e arqueologia, foi o nome, que era no intuito de juntar grana para fazer esses campos, entendeu? Então, já trouxe uma mudança assim, para a maneira de fazer, né? Maneira de fazer, desenvolver o trabalho, né? Eu acho que sim, meu trabalho ele não é mais a mesma coisa, eu penso outras coisas, né? E eu aprendo muito com os alunos, e alunos, né? Com os alunos que eu vou encontrando por onde eu passo. Agora mesmo eu estive lá na Universidade do Oeste do Pará, na UFOPA, e foi fantástico, sabe? Tá numa sala de aula com 57 alunos, quando você olha para aquelas carinhas afrodescendentes, afro-indígenas, indígenas, sabe? Isso foi fantástico. E é com esses alunos e alunas que eu aprendo muito. Paty, pensando então as experiências que você tem tido ao longo da sua trajetória, qual foi o local mais inusitado que a arqueologia te proporcionou conhecer? E qual foi o trabalho que você mais gostou de realizar? A arqueologia ela tem isso, né? A arqueologia leva a gente para viajar. Eu sempre gostei de viajar, né? Desde mais jovem, que era meio riponga, e assim saía viajando por aí. Mas, olha, eu acho que assim, um lugar que foi muito legal. Eu conheci Cuba, né? Eu fui sindicalista. Antes de ser arqueóloga e trabalhar com arqueologia, eu trabalhava na CETESB, Companhia de Saneamento Ambiental. E nos primeiros anos que eu trabalhei lá, eu entrei para o sindicato, eu fui sindicalista. Então, e eu conheci Cuba porque teve um encontro internacional de mulheres, e eu fui para Cuba. E foi uma coisa, isso foi em 1998, faz muito tempo que aconteceu isso. E eu tinha uma outra cabeça, etc. e tal, fui para Cuba. E mais recentemente, acho que 2018, entre 2018 e 2018, que foi quando eu terminei o doutorado, eu voltei para Cuba para participar de um congresso de arqueologia. E foi assim uma experiência muito potente, porque eu já estava indo com uma outra cabeça, então eu vi uma outra Cuba. Então eu acho que essa última experiência que eu tive de lugares assim, eu acho que Cuba, sim. E qual o trabalho que você mais gostou de fazer? O trabalho que eu mais gostei de fazer? Olha, se eu falar que eu não posso dizer que foi o meu mestrado e meu doutorado, né? Porque eu trabalhei 10 anos na mesma comunidade, foram 10 anos de pesquisa
Assim, e eles são tipo minha família, meus amigos. Eu tenho uma relação muito forte, falo até hoje com o povo lá. Não vou lá porque é no Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, e por questões econômicas, né, não posso ficar indo sempre em Vila Bela. Mas eu mantenho, faço parte do grupo de WhatsApp da Associação Quilombola de lá, a gente troca ideias e tudo, mas parece um lugar comum falar isso, né? Que é o melhor trabalho da minha vida. Mas eu vou falar de um trabalho muito interessante e importante, que tem a ver com esse processo que talvez eu não tenha explicado muito bem na pergunta anterior, quando você fala para mim o que mudou, né, e tal, do meu trabalho, quando eu comecei na arqueologia e como que era hoje, eu trabalhei no resgate da estação de metrô Largo 13, também pela Lasca Arqueologia. E eu passei a minha infância circulando ali pelo Largo 13, circulando por aquelas ruas, porque para quem mora na zona sul de São Paulo é, né, essa cidade, essa metrópole muito grande. Então, a gente tem o centro de São Paulo, que fica lá na Praça da Sé, né, o Marco Zero, o centro de São Paulo, e as regiões, os bairros, elas têm o seu centrinho econômico, né? E eu que morava na Zona Sul, a região de Santo Amaro era nosso centro econômico. Então, sempre que eu precisava ir no centro, eu acompanhava quando era criancinha, acompanhava a minha avó para ir em algum médico, para fazer compras. Minha avó era costureira, fazia crochê, então era lá que ela comprava tecido, lá que ela comprava as linhas dela e tudo. Eu ia para a região de Santo Amaro. Então, voltar adulta, arqueóloga, ali para Santo Amaro, né, no meio daquilo tudo, porque é ali, né, o São Paulo acontecendo ali, buzina tocando, gente passando, mexendo, querendo saber o que está acontecendo ali, você ali e tal. Então, acho que foi bem inesquecível, foi muito marcante esse trabalho, porque tem essa conexão com o meu passado, entendeu? Então, cada coisinha que a gente recuperava ali, eu ficava pensando, nossa, quem transitou por aqui? E essa questão, né, que depois veio né, pensar que São Paulo também é um grande quilombo, se a gente for pensar, né? Todos os lugares onde teve escravidão, gente, é um quilombo. Entendeu? Porque hoje eu estou pensando aqui que eu estou no movimento Vai Saracura, aqui em São Paulo. Foram feitas, estão ampliando a linha de metrô, fizeram escavações no lugar em cima, foi desalojar, o metrô desalojou a escola de samba Vai, e porque, né, vamos construir aqui para apagar de vez a memória negra aqui de São Paulo, dessa região da Bela Vista. Só que foi descoberto um sítio arqueológico nesse lugar, que é o sítio já conhecido historicamente, que é o antigo sítio Saracura, né? Porque tinha o rio Saracura, e ali se formava um quilombo e tal. Então, eu já vinha pensando nisso, em São Paulo e nas grandes metrópoles, como um grande quilombo, sabe? E aí, quando eu estava fazendo essa escavação lá no Largo 13, isso também me veio pela cabeça, né? Porque a zona sul de São Paulo tem uma grande concentração de afrodescendentes, né? E nordestinos e tal, mas tá aí, inesquecível esse trabalho. Paty, se você pudesse enumerar as principais experiências que a arqueologia te proporcionou, quais seriam elas? Olha, a arqueologia me colocou em contato com a minha ancestralidade. Isso é fato. Assim, quando eu digo em contato com a minha ancestralidade, como assim a arqueologia, né? Te colocou em contato com a sua ancestralidade, né? Que parece uma coisa assim redundante, desconexa, sei lá. Mas quanto mais eu fazia os trabalhos de campo, porque o que acontece? Quando eu comecei a estudar arqueologia e fui começar a estudar os quilombos, que eu entrei no mestrado, já fui virando uma referência. Quem que trabalha com quilombo, né? A gente sabe que na arqueologia é assim, quem que trabalha com isso, quem que trabalha com aquilo, e aí a gente, principalmente na arqueologia de contrato. E aí eu comecei a ser chamada para fazer trabalhos em remanescentes de quilombo. Então, eu visitei muitas comunidades remanescentes de quilombo, muitas, e isso foi, assim, o maior bem, assim, que eu tenho
de todo o tempo que eu dedico à arqueologia estudando. Foi ter conhecido todas essas pessoas ao longo, né, desses anos aí que eu trabalho com arqueologia. E isso potencializou a minha visão sobre o que é a minha ancestralidade, né? Porque uma coisa é você conviver dentro da sua casa sem nunca ter racionalizado, pensar na sua família, nas coisas que a sua família viveu, modos de ser e fazer, né? Que era típico da sua mãe, que era típico dos seus avós e tal, e não refletir sobre isso, né? Não era uma reflexão, se minha mãe faz comida assim, se faz não sei o que assado, se cuida da casa assim, se tem tal superstição, se tem tal crença, se é ou não do santo, se vai ou não na Umbanda, se vai ou não no Candomblé. Não eram motivos de reflexão. Então, quando eu comecei a visitar e conhecer essas pessoas, aí eu via lá a minha família, entendeu? Era muito bonito, era muito bonito. Cada comunidade, e assim, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, e eu sempre falo assim, que eu chego nos lugares, e logo eu sempre fui muito bem recebida nessas comunidades, né, e tudo, eu consegui sempre fazer os trabalhos, e sempre rolou tudo bem. E eu digo que, assim, eu não sou quilombola, né, porque, às vezes, hoje tem muito essa autocrítica, essa crítica, né, por que você está fazendo, que comunidade, por que você está pesquisando tal comunidade, por que você pesquisa tal e tal tema, tal e tal assunto, né? E eu falo, eu sou afrodescendente, mas eu não sou quilombola, né? E a gente sabe que tem pesquisadores quilombolas que estão trabalhando nas suas comunidades, etc. e tal. E eu sempre digo, olha, o que me une com todas essas pessoas é a diáspora africana. A gente está junto na diáspora africana, né? Então é isso, quando eu chego nas comunidades, eu chego lá, eu olho, a gente se olha, a gente se reconhece, é um jeito de plantar, é uma coisa de falar das plantas, é um conhecimento que eu cresci vendo isso, né, de alguma forma, mas que não era um motivo de reflexão na minha vida, era o jeito de viver que a minha família vivia, que minha mãe vivia e tudo. E aí estudar e estar em contato com essas comunidades, então, me colocou mais próximo e abriu meus olhos para a minha ancestralidade. Isso é uma das coisas potentes, assim, né? Acho que é a coisa mais potente, né? Que a arqueologia abriu as portas para mim. Outra coisa é o conhecimento, né? De maneira geral, né? O estudo é fundamental, a educação é fundamental. A educação, ela te abre um mundo, né, de possibilidades, de perspectivas, né? Desde que eu entrei na universidade, né? A minha vida, ela vem se transformando, né? Então, a educação em si já é uma coisa potente, né? E aí, se for uma educação ainda voltada para questões que elas têm a ver com a tua origem, né? Aí eu acho que é uma combinação muito boa. Paty, falando agora sobre um dos textos, né, da nossa disciplina, que você é autora junto com a Alice, o texto chama Todo o Poder ao Povo Preto, diálogos sobre práticas colaborativas entre seres em lugares e tempos afrodiaspóricos. E nesse texto há uma proposta de pensar a formação de profissionais para além dos muros acadêmicos das universidades. O texto sugere uma perspectiva teórica e metodológica afrocentrada e colaborativa, e você vem trazendo, né, elementos disso na nossa conversa. Então, pensando nesse trabalho, na trajetória da arqueologia brasileira, que a gente sabe também que tem uma forte raiz que é racista, que é machista, que é etnocêntrica, que é eurocentrada, que é colonialista. Como que você tem analisado, tem percebido, tem sentido, tem vivido a formação de novos arqueólogos no Brasil, especialmente estudantes negros, mas não necessariamente, né? Como que você percebe a formação de pesquisadores no Brasil? Levando em conta essas nossas raízes e o que você apontou de necessidade aí nesse texto que você escreveu junto com a Alice. Olha, acho que eu vou dar essa resposta para essa pergunta falando um pouco da própria trajetória da Alice, porque como é que acontece o nosso contato? Eu falei que durante o doutorado eu fiz um projeto, né, propus
para a comunidade um projeto de arqueologia colaborativa. No último campo, realizado em 2018, eu, conversando com as minhas amigas arqueólogas, eu falei, nossa, eu gostaria muito de levar uma estudante negra, um estudante negro para fazer para ir para Vila Bela da Santíssima Trindade, no Quilombo e tal, alguém que se interessa por diáspora africana. Aí, quando foi a minha amiga Laurinha, falou para mim, nossa, você tem que conhecer a Alice, ela estuda na UFOPA, e com certeza ela vai querer fazer parte, né, desse campo e tal, conversa com ela. Aí ela me deu o telefone, eu entrei em contato com a Alice, e aí conversei com a Alice falou, não, eu quero muito e tudo, eu quero estudar aqui em Santarém, né, tem as comunidades remanescentes de Quilombo, eu também quero participar disso, mas trabalhar com essa temática e tudo, mas é tão difícil. Aqui a gente, na universidade, a gente não tem professores que trabalham com a temática, a gente não tem professores negros, então, nossa, para mim seria uma oportunidade. Então, eu falei, vamos embora. Aí, organizamos toda a parte da logística, e aí a Alice veio, foi trabalhar lá com a gente no Quilombo, ficou um mês lá, mais ou menos, com a gente lá no Quilombo. E é isso, né? A coisa que eu falei, que a gente somos irmãos e irmãs na diáspora africana, sabe? Então, ela já chegou lá e a identificação com a galera do Quilombo foi automática, né? E foi incrível, foi ótimo o trabalho lá. Aí, beleza, aí a Alice voltou para tal, aí ela acabou, organizando os alunos organizaram uma semana de arqueologia deles, me convidou, eu fui lá, falei um pouco sobre diáspora africana, e aí a Alice, conversando com as professoras lá, com a professora Anne até, falou, não, eu quero fazer como chama, mobilidade estudantil, né? E eu quero estudar diáspora africana, só que eu vou ter que sair daqui, de Santarém, para estudar a diáspora africana em São Paulo, por exemplo, porque aqui, lá com a parte, diáspora africana lá, porque aqui não tem a professor, alguém que está discutindo aqui na arqueologia esse tema. Então, a Alice, ela teve que sair de lá para vir para São Paulo, que foi ótimo, foi uma experiência fantástica, mas imagina você não poder ter no seu currículo uma professor especializado em diáspora africana, e que traz não só isso, né? Porque outro professor pode dar, né? Que nem hoje em dia a gente tem professores lá, e hoje em dia não, já desde que a Alice começou a estudar, e muitos alunos precisando dialogar com essas temáticas, né? Que dão em sala de aula textos de autores negros, trazem a temática, é debatida a temática, etc., mas tem a questão da representatividade, que isso não pode ser esquecido, né? Isso tem que estar presente, a gente precisa de professores negros dentro da sala de aula. Então aí a Alice vem para São Paulo, e aqui em São Paulo, o que acontece? Eu já tinha terminado o doutorado, então eu não tinha vínculo institucional. A professora Fabiola, que foi minha orientadora no doutorado, no final do meu doutorado, né? Porque, na verdade, eu era orientada da professora Marta Heloísa Leuba Salum. Aí ela aposentou, e na reta final do meu doutorado eu troquei de orientação, e então a Fabiola foi a minha orientadora aí, final. E aí a Fabiola recebeu, né, a Alice e tudo, e a gente tinha planejado ali várias atividades que aconteceriam dentro do museu, que a Alice podia participar. A gente tem o nosso colega Fábio Guaraldo, que trabalha com quilombos também, ele tinha feito, ele estava trabalhando com quilombo lá na Bahia, né, trabalhou com o pessoal lá, tinha feito uma escavação, tinha material, então levou a Alice para conhecer esse material, conversou com ela bastante sobre diáspora africana, o educativo do mar, né? Maravilhoso, aconteceram um monte de atividade, ela participou das atividades e tudo, só que era um mês de mobilidade, e a gente queria muito fazer 1000 coisas sobre isso, então a gente procurou todas as alternativas que tinha dentro da universidade, mas fora da universidade também, porque o que acontece? A professora Nilma Lino Gomes, ela tem um livro que é o Movimento Negro Educador. Nesse livro, ela explica exatamente isso, como o movimento negro tem essa característica de estudar quem participa de um movimento negro. E assim, vamos entender movimento negro para além assim do MN1.
sabe, movimento negro organizado, assim, quando eu estou falando quando a professora Nilma está falando de movimento negro, ela está falando de associações onde pessoas negras se reúnem, entendeu? Pode ser nos terreiros de Umbanda, nos terreiros de Candomblé, nas rodas de capoeira, né? Nos próprios movimentos estudantis, movimentos negros, obviamente, mas locais, coletivos, que as pessoas estão ali para pensar a sua ancestralidade, para discutir os racismos e os antirracismos presentes na sociedade, né? Então, essa potência, a gente chegou aqui num momento aqui em São Paulo que tinha coisa acontecendo em São Paulo inteira. Então, todo dia tinha uma programação. Então, eu acionei aqui, principalmente as minhas amigas, alguns amigos e tudo, mas principalmente as minhas amigas, que estão super antenadas, que participam de vários movimentos negros aí que têm atuação, e eu falava, gente, está acontecendo isso, 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 e a gente vai fazer aqui uma mobilidade com orientação colaborativa. Então, algumas amigas minhas que atuam aí em áreas importantes convidaram a Alice para fazer também participar de várias atividades. Então, a Alice foi em terreiro de Umbanda, foi assistir peça de teatro, foi ver batalha de MC, capoeira, foi no samba, participou de vários debates, foi em lançamento de livros. Bom, no artigo ela fala de acho que ela fala dos principais, mas a gente fez muita atividade a semana inteira. Então, o que acontece? Eu vejo que mudou, né? Mudou, não é mais essa coisa assim tão distante, né? As questões afro-brasileiras, as questões de raça e racismo e antirracismo, né? Que a gente tem que discutir em sala de aula, elas estão chegando, mas eu vejo que elas chegam mesmo por conta dessa demanda que os alunos negros estão dentro da sala de aulas e eles estão demandando por isso, né? Você vê aí coletivos de estudantes negros se reunindo, de estudantes se reunindo e pedindo e exigindo, né? Que professores tratam dessa temática e também se formando, que vão ser os professores do futuro, né? Esses alunos de hoje, eles serão professores um dia, né? E já com todo esse conhecimento, com todo, né, adquirido durante o período de estudo, mas também com essa questão de representatividade. São eles, as professoras e os professores negros dentro da academia, né? Serão eles, né? Paty, fazendo gancho com essa questão de coletividades, você atualmente compõe o coletivo Negrárquio, e aí eu vou pedir para você explicar um pouquinho sobre o coletivo, como que ele surgiu, quais são as suas pautas, e como que faz para as pessoas que estão aqui assistindo a nossa conversa, se tiverem interesse de participar do Negrárquio. Tá. Eu até separei um textinho aqui, que é um texto meio padrão que a gente tem sobre as nossas reivindicações, porque a Negrárquio, ela está assim a milhão, fazendo um monte de coisa, né? Então, assim, a rede, ela foi em 2018. Ela surgiu em 2018 no congresso da SABNorte, que aconteceu em Manaus. Então, juntou ali pessoas negras que realmente estavam com todas essas questões, né, na cabeça, né, questões de representatividade, questões que já vinham sendo debatidas de maneira pontuais, né, uma apresentação aqui num congresso, uma outra apresentação ali, tudo, mas até então a galera não tinha se reunido. E nesse congresso de Manaus, então, em Manaus, em 2018, foi quando as pessoas se reuniram e falou, não, gente, a gente precisa se organizar e além formar, sei lá, uma organização, um tipo de alguma organização. E aí, nas primeiras reuniões, teve, vai ser o que vai ser essa? Então, decidiu que seria uma rede, porque uma associação, né? Era difícil pensar naquele momento, até hoje a gente não avançou nesse assunto, por enquanto tá bem assim, é uma rede,
Então, as coisas, a gente tem um grupo de WhatsApp, que é a forma de reunião ali é pelo grupo de WhatsApp, então ali a gente conversa com todo mundo que faz parte do grupo, e aí, se precisa fazer alguma atuação específica, já se organiza logo uma comissão ali, se marca uma reunião, e aí a gente se encontra, faz essa reunião, né, essas reuniões online, porque tem participantes do mundo inteiro, é ótimo. Até tem do mundo inteiro, porque tem gente que participa da rede que não está mais aqui no Brasil. A gente também tem contato com os pesquisadores negros da Society Black Archaeologists dos Estados Unidos. Então, é uma rede que está tendo várias conexões, assim, né? Aí eu vou ler aqui um trecho da nossa reivindicação, porque atualmente o que acontece? A gente está desenvolvendo um dossiê de pesquisadores negros em parceria com a SAB. Então, deixa eu ler aqui para vocês. Então, a rede de arqueologia negra, a Negrarqueo, ela surgiu a partir da necessidade de uma construção política representativa capaz de atentar-se às demandas das nossas comunidades negras e quilombolas, em decorrência das diversas violências raciais que atravessam as nossas vivências e subjetividades no âmbito da arqueologia, tanto na formação acadêmica quanto na atuação profissional e relação com as comunidades, porque até hoje, assim, é impressionante. Chega a denúncia de aluno, né, que professores que tiveram atitudes racistas dentro da sala de aula, né? Então, olha só, em pleno, né, é um reflexo da sociedade que a gente está vendo aí, toda essa balbúrdia, né, que a gente está vendo aí nas estradas, esse fechamento de estrada, tudo que aconteceu depois das eleições e grupos neonazistas e toda essa coisa horrível que está acontecendo, que não sei porque esse pessoal não está preso, né, porque eles estão cometendo um crime atrás do outro. As universidades não estão longe disso, né? E não é uma, duas denúncias de racismo, né, que estão acontecendo na universidade. Então, sim, existe uma necessidade de união, existe uma necessidade de atuação de pesquisadores, de estudantes negros e tal. Bom, no que concerne as formas de atuação, a Negrarqueo tem buscado realizar articulações políticas, fomentar a organização e o reconhecimento de arqueólogos e estudantes afrodiaspóricos. Entre essas ações, sempre procuramos apresentar a rede nos eventos que participamos e para as pessoas... e a gente chama as pessoas, né? Alunos que a gente vai conhecendo, e a gente chama as pessoas para compor a rede. Nós já tivemos uma participação num evento realizado pelos arqueólogos da Sociedade de Arqueologia Norte-Americana, e também nós participamos já de duas edições, as duas últimas edições do COPENE, né, do Congresso dos Pesquisadores e Pesquisadoras Negras. Nós já participamos de duas edições, inclusive a última edição foi um sucesso. Além do simpósio temático, a gente participou de algumas mesas, e também a gente apresentou alguns minicursos. Bom, e atualmente estamos negociando com a SAB uma série de reivindicações enviadas a essa sociedade em maio de 2021. A primeira e única reivindicação atendida até agora foi a do dossiê temático, né, de arqueologias negras, escritos por arqueólogos negros, e, inclusive, a gente está aceitando artigos, né, autores, né, autores que queiram escrever, autores negros, né, que tenham interesse de escrever para o dossiê. A publicação, nós vamos aceitar artigos até julho do ano que vem. Então, quem tiver interesse pode procurar a gente pelo Instagram. Acho que o Instagram é o melhor canal. Coloca lá, @Negrarqueo, tá? No Instagram a gente aparece com o Negrarqueo. Acho que tem no Facebook também. Acho não, tem no Facebook também, Negrarqueo. Aí pode procurar lá, que aí a gente vai entrar em contato e vamos procurar manter essas redes aí atualizadas. Então, você sempre, né, começa a seguir a gente no Instagram, que a gente vai soltando as atualizações pela rede. E a gente também está participando, reivindicou a participação numa recém-criada Sociedade de Arqueologia Histórica,
Então, a Negrarco também está participando, né? E é muito legal, porque está participando desde o começo, então, pensando em questões de estatuto, né? Que é muito importante. Por exemplo, na SAB, a gente manda uma carta de reivindicações no ano passado, mas tem algumas reivindicações que elas batem direto com a questão do estatuto. Então, tem um grupo da SAB que está discutindo o estatuto, e a Negrarco está participando para tentar fazer essas modificações ali para garantir a participação, né? Porque a gente tem que garantir essa participação, a gente tem que pensar em ações afirmativas, né? Porque se você não reivindicar, se você não tiver ali, se você não tiver organizado, você vai ver que você não vai estar nos espaços de poder. A gente já está em muitos espaços, mas nos espaços de decisão, esses espaços de decisão, a população negra não está, não é só na arqueologia, eu estou falando de modo geral, né? Então, a arqueologia é um reflexo da sociedade. Esse racismo estrutural que impossibilita que as pessoas negras, né, cheguem a esses postos mais altos de comando, em qualquer instituições, ele vai se repetindo, ele vai se propagando, você pode ver ele em todas as situações. Então, isso acontece também dentro da arqueologia, né? E então, hoje o foco hoje em dia é o dossiê, a gente quer que esse dossiê ele seja bastante representativo, né? Então, a gente está muito focado, nossas reuniões, elas estão bem focadas nesse dossiê e também nessas discussões de estatuto, né? Então, eu acho que vale muito a pena, porque também é um espaço de acolhimento, sabe? A rede de arqueologia negra, porque a gente está falando de um grupo de WhatsApp, mas as pessoas ali, elas acabam conhecendo outras pessoas, é um lugar de difusão de conhecimento, entendeu? De difusão de conhecimento afrocentrado, saber o que nossos colegas estão produzindo, né? Então, tem tudo isso acontecendo na rede, né? Muita coisa acontecendo. Então, participem da rede de arqueologia negra. Paty, para finalizar, você teria dicas para esses arqueólogos que estão em formação na UFP? Dica? Vamos estudar, gente, só estudando, hein? Uma dica, olha assim, uma coisa que eu tenho observado bastante é que me chamam para participar de algumas bancas de defesa e tal, né? E aí eu tenho visto trabalhos desde TCC, né? Trabalhos de conclusão de curso, também dissertações de mestrado, tese de doutorado, mas os trabalhos de conclusão de curso, eu já vi alguns trabalhos de conclusão de curso extremamente importantes, assim, não só sobre diáspora africana, tá? Eu participo mais desses que envolvem diáspora africana, né? Me chamam, mas eu sei que não é só isso. Então, eu acho que é assim, primeira coisa é em casa que a gente tem que ver, procurar nossas bibliografias, se inspirar em temas de alguém que já escreveu, procurar ver o que os seus colegas que vieram antes de vocês, eles pesquisaram, temas de pesquisa, porque muita coisa acaba ficando, porque nem sempre, às vezes, você faz um trabalho no início da sua graduação, e aí depois, sei lá, você vai pesquisar outra coisa, vai fazer outras coisas. Então, eu acho que, assim, aluno de graduação, você vai ver primeiro em casa, dentro da universidade, né? O que tem, procura conhecer também o que já foi escrito sobre aquele determinado assunto dentro da sua universidade. Se você vai querer trabalhar com qualquer tema que você vai querer trabalhar, desenvolver uma pesquisa, se coloca né, assim como por que eu quero fazer tal pesquisa, o que me identifica com aquele lugar, né? Isso é muito importante. Na atualidade, essa reflexão sobre qual tema que você vai trazer, qual tema que você vai pesquisar, se você vai trabalhar com uma comunidade, por que você vai trabalhar com aquela comunidade, né? As professoras, os professores em sala de aula vão te falar como abordar, as técnicas, etc., coisas que são necessárias, que você aprende na academia, mas é muito necessário, assim, eu trabalho muitos anos que eu trabalho com comunidade, porque eu venho da antropologia, né? Então, antropologia e tal, então, para mim, é uma coisa e tudo. Mas a questão da ética na arqueologia é uma questão muito importante e tem que começar desde cedo, desde os primeiros trabalhos que você desenvolve. Então, a ética tem que começar com uma autoavaliação de vocês mesmos, né? Por que eu quero trabalhar com tal comunidade
qual que é a minha relação com essa comunidade, né? E procurar saber também, né? Aí mais para frente, o que essa comunidade realmente vai querer trabalhar com você e tal. Para quem quer trabalhar com diáspora africana, eu sugiro que literatura africana é uma coisa muito legal, vai abrir a mente de vocês para pensar num continente africano que às vezes a gente não conhece, para a gente não ficar caindo, sei lá, em africanismos, sabe? Umas coisas que, né, a diáspora procura conhecer a diáspora africana de todas as formas possíveis, né? Não só naquela bibliografia básica que ela é trazida para vocês, mas procura, sei lá, literatura, Netflix, todo mundo tem Netflix, tem os filmes africanos, é muito bom para pensar, sabe, essas questões, mas tem uma coisa importantíssima na atualidade, para você estar assim, em dia com a sua arqueologia da diáspora africana, é a questão de pensar, contribuir para uma arqueologia que seja mais afrocentrada, que seja uma arqueologia que antirracista, sabe? Que ela dialogue com essas perspectivas mais contemporâneas. Isso é muito importante. Quando você está quando você tá numa universidade, é importante que você se pense dentro dessa universidade, né? E na sua saúde mental, né? A gente está num período onde a gente tem que pensar muito na nossa saúde mental. E se você está dentro de uma universidade, se você tem a oportunidade de produzir algum conhecimento, que esse conhecimento ele parta de uma coisa que realmente você se identifica. E então é muito mais fácil a gente estar próximo de fazer uma pesquisa próximo de uma comunidade nossa, entendeu? De que tem alguma relação, ou meus pais foram criados ali, eu cresci ali, esse tipo de coisa, porque eu acredito que é muito regenerador, é muito fortalecedor, porque tem a questão da representatividade. Um conselho, né, para quem vai trabalhar, aí nesse caso é mais diáspora africana, né? Mas, em todo caso, eu acho que é assim, a gente tem que começar a pesquisar dentro da universidade mesmo os trabalhos que foram desenvolvidos através desses de trabalhos de graduação, né, de conclusão de curso. Eu acho que, no geral, é isso que eu queria aconselhar. Paty, muito obrigada. Foi ótimo. Vai ser muito bom para eles te conhecerem. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por tudo que você compartilhou. E tenho certeza que eles vão gostar muito. Espero que gostem. É isso aí, eu que agradeço a oportunidade, né? É sempre bom falar um pouco de trajetória, é sempre bom trazer as preocupações que a gente tem, né? Atualmente eu estou fora da sala de aula, mas eu vejo que tem assim um movimento assim de professores, estudantes querendo que a arqueologia da diáspora africana e que tem me procurado para falar sobre a arqueologia da diáspora africana, então eu vejo com assim muita positividade esse movimento, né? Que eu vejo que está crescendo na arqueologia.